Olá, queridos, graça e paz. Hoje estamos aqui novamente juntinhos porque o Senhor nos permite. A misericórdia e o amor de Deus nos permite estarmos juntos novamente. E isso é maravilhoso, porque só o Senhor pode nos dar essas bênçãos, não é verdade? Ele é o autor da vida, só Ele pode nos dar todos os dias, né? Quando dormimos e acordamos, devemos louvar ao Senhor, pois dormimos e acordamos porque o Senhor nos protegeu, o Senhor nos guardou. É mais um dia que o Senhor está nos dando para estarmos vivendo. E vivendo como? De qualquer jeito? Não. Vivendo as Escrituras, vivendo conforme segundo a instrução da sua palavra. E essa palavra maravilhosa nos fala em Salmo 116 que preciosa é a morte dos seus santos, dos seus fiéis para o Senhor. Sim, algumas interpretações estão dizendo os seus santos, outras estão dizendo os fiéis. Então para Deus é precioso quando alguém daqui parte, volta para casa, né? Então, para Deus isso é muito precioso quando o fiel volta para casa. Aleluia. E eu estou abordando esse assunto porque eu tenho visto muito em Facebook, Instagram, enfim, nas redes sociais, as pessoas colocarem lá em luto por um irmão, em luto por um amigo, em luto. Luto é uma coisa assim tão forte. Luto é uma coisa muito triste. E eu não acredito que se o Senhor fica feliz que alguém retorna para casa, por que eu vou ficar em luto? Por que eu vou estar lá em luto por um irmão, em luto por um amigo? Não, gente. Ele voltou para casa. Quando voltamos, o rapaz, aquele que dá a passagem do filho pródigo, ele voltou para casa. O pai fez o quê? Uma festa. O pai fez um banquete, se alegrou porque ele voltou para casa. Então, quando os fiéis, os santos, partem daqui e vão para a glória com o Pai, o Senhor fica... É precioso isso aos olhos do Senhor. Por que a gente aqui vai ficar em luto? Por que nós aqui vamos ficar chorando em luto? Porque uma irmã, porque alguém foi para a glória, voltou para casa. Nossa, irmã, né? Que desumano, que falta de empatia. Não, amados. É a palavra que a gente tem que viver. A palavra do Senhor diz para nós o quê? Vamos nos alegrar com quem está alegre, vamos nos entristecer com quem está triste. Então, quando alguém recebe bênçãos e vai lá e faz um culto de ação de graça, nós vamos, nos alegramos com o irmão, com a irmã, enfim, festejamos as suas vitórias, as suas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Quando alguém está triste, por algum motivo, porque perdeu alguém, porque caiu em desgraça, porque aconteceu alguma coisa. Nós vamos ficar tristes com aquele irmão, sim, mas nós não vamos ficar de luto. Nós vamos lá consolar aquele irmão. Nós vamos lá consolar nossa irmã, nosso irmão que perdeu o esposo, perdeu a esposa, perdeu o filho, a filha, perdeu um ente querido, o pai, alguém. Nós vamos consolá-lo como? Abraçando ele, dizendo, eu vou chorar contigo porque o teu marido, o teu filho, alguém morreu contigo. Não, amados. Não. A gente vai lá consolar e dizer, nesse momento que é tão triste para ti, eu tô aqui para estar contigo, né? Eu tô aqui juntinho de ti, mas eu preciso te lembrar, minha irmã querida, meu irmão amado, que o teu filho, tua esposa, a tua filha, a tua mãe, o teu pai, seja quem for, voltou para a glória, voltou para casa e está lá nos braços do papai. Eu sei que isso não vai aliviar a pessoa, você não vai parar de... Não. Mas ela vai entrar no coração a palavra. Ela vai saber, vai lembrar. Ó, precioso, é para o Senhor a morte dos seus fiéis, dos seus santos. Então o teu filho, o teu marido, seja o teu parente lá, voltou para casa. O Senhor está feliz que ele está lá. Não vamos, né? Pensa nisso.
Toda vez que tu sentir saudades dele e dela, pensa nisso. Que ele está com o papai, que ele voltou para casa. Nós vamos consolar. Nós vamos lá sim, nós vamos estar junto com os irmãos na tristeza dele, mas para consolá-lo. Não para sorrir, não para dizer, ele está na glória. Não, mas com sabedoria, com amor. Lembrar ao irmão e à irmã que eles estão na glória. Que eles voltaram para casa. E que eu não preciso colocar no meu Instagram, lá no meu Facebook, em luto por um irmão, em luto por um amigo, porque eu me compadeço porque com a dor dos outros. Sim, eu me compadeço com a dor dos outros. Eu não sou um monstro, né? Eu não sou uma pessoa, irmã, sem sentimentos. Não, eu apenas vivo a palavra, amados. Quando a minha mãezinha se foi, quando o papai levou ela daqui, eu não queria que ela fosse, não. Eu queria que a minha mãe tivesse ficado mais algum tempo comigo. Mas ela foi. O papai levou ela. E lá no momento lá do, como eles chamam lá, né, das horas que ficam lá, eles chamam de sepultamento, outros de velório, outros de ato fúnebre, seja o que for. As pessoas vinham e queriam me consolar, né? Eu também se foi, sinto muito meus pêsames. E eu falava assim, não se preocupa, eu tô bem. Ela voltou para casa, ela tá com o papai. E eles ficavam me olhando com os olhos assim, uns porque não entendem o reino, porque não conhecem a verdade. E os próprios irmãos em Cristo ficavam assim meio, sabe? Nossa, ela cuidou a mãezinha dela 10 anos, porque minha mãezinha ficou bastante enferma, né? Ela teve vários AVCs e eu cuidei dela nessa época. E foi nessa época de uma das recuperações dela fabulosa que o Senhor fez na vida dela, e que ela recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, porque ela era devota, né, de uma santa, né? E aí, de repente, assim, depois de um AVC e de uma restauração, que o Senhor abençoou ela entendeu que era através de Jesus que ela ia ser salva, né? E ela aceitou e desceu as águas e foi maravilhoso. Mas no passar do tempo ela sofreu outras complicações. Eu precisei viajar, ela ficou com uma outra irmã minha e ela teve outros problemas, então ela ficou com esse problema, né? E partiu para a glória. E eu não queria que ela partisse, com certeza que não. Eu queria mais tempo ficar com a minha mãezinha, mas ela foi, o papai quis levá-la. E para mim aquilo foi, nossa, a minha mãe, ela foi salva. Ela entendeu que a salvação estava em Jesus. Então, no dia lá do sepultamento, pode parecer forte que eu vou falar, amados, e quem não conseguir entender, me perdoa, mas eu olhava para aquele corpo e eu não via minha mãe ali. Eu vi o corpo que a minha mãe, da minha mãezinha, que ela usou quando teve a passagem aqui na Terra. Mas a minha mãe, o espírito dela, a minha mãe estava lá com o papai. E aquele corpo era só um corpo sem vida. E eu não precisava chorar em cima daquele corpo. Eu não sei se eu peço ao Espírito Santo de Deus que ele com esse intelecto maravilhoso dele, com esse amor maravilhoso dele, consiga passar para quem estiver assistindo esse vídeo, principalmente para os da casa do Pai, porque o Senhor disse para mim que ele me enviou aqui na Terra para falar com os da casa do Pai, aqueles que sabem o que eu estou falando. Eu estou falando com aquele que conhece a verdade e sabe do que eu estou falando. Porque se alguém não conhece o Evangelho, pode estar se escandalizando com o que eu estou falando. Dizer, nossa, essa mulher é uma insensível. Não quer que a gente chore os nossos mortos. Mas o Senhor falou, ele chegou a falar para o profeta em Ezequiel 24. Olha, tu vai e diz para o povo que não é... Vou tirar o desejo dos olhos deles. Mas não é para prantear, não é para chorar. E ele falou isso de manhã e de tarde, faleceu a esposa dele, se foi para a glória. E aí, o que aconteceu? Ele não chorou, ele cumpriu aquilo que Deus falou para ele. Então, o que eu quero passar para os irmãos é que quando eu vi o corpo da minha mãe ali,
eu não sentia vontade de chorar por aquele corpo, porque eu sabia que a minha mãe estava com o papai, ela já tinha ido para a glória. Eu não precisava chorar por aquilo ali, por aquele corpo. E quando as pessoas queriam me consolar e elas notavam isso, elas ficavam meia, né? Mas aqueles que entendiam o que eu estava passando e entendiam o que estava acontecendo comigo, porque conhece as escrituras, conhece o evangelho e sabiam que eu estava feliz, não pela morte da minha mãe, mas por ela ter sido salva, por ela ter entendido o evangelho. Então, eles sabiam que eu não estava chorando, porque não precisava. Ela já estava nos braços do Pai. Né? Porque muitas vezes a gente, até egoísmo, né? A gente quer que a pessoa fique junto da gente. Às vezes a pessoa está doente, às vezes as pessoas estão mal, às vezes as pessoas não estão felizes, mas nós, por egoísmo, queremos que as pessoas fiquem com a gente. Mas Deus sabe a hora de todos. Ele é o autor da vida. A sua palavra diz que Ele que dá a vida e Ele que tira. Então, está tudo nas mãos do Senhor. Nós oramos, clamamos, pedimos, sim, pelas pessoas, mas nós temos certeza que Ele está no controle de tudo e Ele vai fazer o que é o melhor. Quantas pessoas eu vejo orando por os irmãos, para que não morra, para que isso, para que aquilo, e de repente parte, vão para a glória. Por quê? Porque o Senhor sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para cada um, né? Então, meus amados, o que eu vim aqui, o meu recado, o que o Senhor colocou no meu coração e que Ele falou para mim, né? Que eu viesse nas redes sociais, que eu falasse com o povo dele, com aquele que sabe com o que estou falando, né? Ele não está falando com quem, eu não estou falando com quem não entende, eu estou falando com quem entende o evangelho, com quem conhece as escrituras. Não fica de luto, porque o teu irmão, porque a tua irmã, porque o teu pai, porque a tua mãe, porque isso, porque ele morreu, eu vou botar luto lá. Não, ele foi para a glória. A família a gente até entende, vai ficar triste. A família não vai mais ver aquele ente querido. A família fica triste porque não vai mais ouvir a voz, não vai mais ver aquela pessoa. Mas eu, como uma irmã em Cristo, vou lá botar, vou botar estou de luto por um irmão em Cristo, estou de luto por um amigo. Não, amados, eu não estou de luto, não, a não ser que a pessoa não foi salva. Aí eu vou ficar de luto, porque daí, então, o fim dela é terrível. Mas se eu sei que é um irmãozinho, que é uma irmãzinha, que a pessoa é salva em Cristo Jesus, eu não preciso ficar de luto, porque ele voltou para casa. Ele voltou para a casa do Pai. Ele está com o papai e ele está feliz. E se o Senhor está feliz com a morte dos seus santos, seus fiéis, e a pessoa que foi salva está feliz, por que que eu vou ficar aqui de luto chorando? Amém, queridos? Eu espero de coração que vocês estejam entendendo a minha mensagem, porque ela é do coração de Deus, para o seu povo, para o povo amado de Deus, que está aí envolvido em lutos quando não precisa. Quando ele só precisa ter uma palavra de conforto para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu parente, mas principalmente a palavra do Senhor que diz que o Senhor se agrada, é preciosa para ele a morte dos seus santos e que a pessoa que salva e volta para casa em Cristo Jesus estão felizes. Eu não preciso ficar de luto, eu não preciso ficar triste pelo meu irmão, pela minha irmã que partiu de volta para casa, salvo em Cristo Jesus. E outra coisa. Mas ele está fora dos caminhos do Senhor. Mas ela estava fora. Mas ele estava praticando isso, sabe? Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando deu aquela tragédia daquele time de futebol que morreram todos, ou quase todos no caso, Chapecoense, isso, dos chapecoenses, e que o jornalista narrou que as últimas palavras do piloto foram Jesus. As últimas palavras, a última palavra que foi captada dele foi a palavra Jesus. E o que a palavra diz? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, amados, Jesus querido, entenda isso.
Nós não podemos nem achar que porque estava fora do caminho, porque estava isso, porque estava aquilo, não foi salvo. Porque a gente não sabe, naquele momento, naquele último suspiro, o que a pessoa falou com o Senhor, o que ela disse para Deus e qual foi as suas últimas palavras. Então, vamos crer que aquele que tem a marca de Cristo, aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo, aquele que teve uma caminhada com o Senhor, partiu para a glória, está nos seios de Abraão, está nos braços do Pai, voltou para casa e nós não precisamos ficar em luto, a gente apenas precisa consolar sua família com palavras abençoadoras, lembrando elas que eles estão felizes com o Senhor, que o Senhor está feliz porque eles retornaram para casa e que aquela pessoa tem uma paz, que ela consiga, no meio daquela tristeza, daquela perda, se sentir melhor, sabendo que o papai e a pessoa estão felizes porque retornaram para casa. Amém, amados? E que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue com todos nós.